Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um lindo trabalho na presença desses grandes irmãos espirituais que nos ajudam, nos acolhem, nos protegem. José de Mocó, o nosso grande irmão querido desta casa maravilhosa, está sempre fazendo esses lindos trabalhos que nós já sabemos, né? Que além de nos proteger, ainda estão também dando forças para que estejamos continuando, vindo, trabalhando, crescendo cada vez mais. E esse crescimento, gente, é individual. Por mais que estejamos juntos aqui, ele é individual. É necessário que estejamos dando o nosso primeiro passo, estejamos firmes, fortes e convictos naquilo que queiramos, porque senão estaremos só vindo. Precisamos vir e vir realmente com o coração aberto, nos desprendendo de tudo que é material, buscando o lado espiritual, abrangendo-se nesse amor, nessa energia que nos envolve, que é importantíssimo, sabemos disso, né? É importantíssimo para todos nós. Como a gente sabe, gente, a gente está fazendo várias palestras sobre a coleção do André Luiz, né? E são várias que estão acontecendo, estão sendo feitas as palestras e a gravação, e o pessoal da divulgação está fazendo, está mandando, né, para todos nós, e a gente está aproveitando bastante. É claro que é muito conteúdo para se falar em 40 minutos. A gente fala sempre isso, né? O Aguinaldo também fez uma linda palestra, tal, a do Carmo até ficou lá puxando ele por causa do horário, mas gente, é muito tempo realmente, é muita informação por 40 minutos. Então, é aquela velha história, fazemos uma vez o livro, e aí a gente pede sempre uma outra oportunidade para a Sandra, para o pessoal, para que estejamos marcando uma outra vez para falar de novo, né? É interessante isso, que vai enriquecer ainda mais, porque por mais que falemos o mesmo assunto, falaremos diferentes, né? E quem vai fazer essa palestra hoje é a nossa irmã Maria do Carmo, nossa irmã querida que adora falar, fala para Chuchu, fala bem, fala coisas boas, né? Não fala de fofoca, gente, fala coisas boas, né? Fala coisas, é professora, né, dos cursos, né, de escola de médicos, ela está fazendo aí, fez trabalho, está fazendo um trabalho bonito, né, online, isso é muito importante aí com o pessoal dos cursos. Então, parabéns primeiramente para você, do Carmo, parabéns para todos que estão fazendo esse lindo trabalho. É nós e Deus, manda a bala aí na libertação. Então, boa noite a todos mais uma vez. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, né? Essa belíssima oportunidade que nós temos de estar toda quarta-feira aqui, né? É um baita aprendizado, e acima do aprendizado é a oportunidade também de fortalecer, né? Buscar as energias, os fluidos magnéticos para a gente suportar a vida lá fora, né? Este livro, que nós vamos discorrer sobre ele, até esqueci de colocar ali, né? É o livro Libertação. Esse livro, ele foi psicografado pelo Franciscano Xavier e de autoria do nosso querido André Luiz. Esse livro ele foi publicado pela Federação Espírita em 1949. Ele é o 6º livro e ele é composto de 16 livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Vamos lá, gente, eu já vou ficando meio ofegados e encarnados que trilharam pelos caminhos do mal, prejudicando a si mesmo e aos outros. Como a evolução espiritual é lei divina, chega o tempo da prestação de contas, a partir do tribunal da própria consciência. Mas o amor de Deus e a caridade de Jesus e de seus prepostos se faz presente a todos nós, a partir do momento em que nós manifestarmos o desejo e a vontade de nos melhorarmos. Olha aí, tem que querer, tem que colocar a alavanca da vontade, da garra e do querer, porque se nós não quisermos também, respeita a nossa individualidade. Por isso que esse livro, ele é todo focado, mais um livro mesmo, falado das obsessões, de todos os tipos de obsessão. E neste livro, André Luiz, ele é designado a colaborar
e assistir uma missão de auxílio a uma mulher chamada Margarida, sobre a orientação do seu novo instrutor. Porque cada livrinho ali, né, ele vai ter um instrutor, né? Missionários, me parece que foi Alexandre, né? E aqui o novo instrutor dele é o Gúbio. Só que ele tem um amigo também, que é o Eloy, que junto com ele também vai nessa missão. E no capítulo 1, eu acredito que nós não vamos conseguir talvez chegar no final, que é muito importante. Mas quando a Sandra nos chamar novamente, né, para estarmos aqui, se a gente não conseguir, vai ser até bom, porque aí a gente parte mesmo lá do final do livro, que é aí mesmo que vai mostrar o caso de Margarida, e ele é um livro belíssimo mesmo, todo, do começo ao fim. Então nós vamos começar agora pelo capítulo 1, ouvindo elucidações, ou ouvindo esclarecimento. Então, existe no plano espiritual, em nosso lar, um ministro chamado Flaxo. Flaxo, ele é um dos 12 ministros de nosso lar. E quando há essa proposta, né, de que Gúbio, André Luiz, o Eloy e outros espíritos ali fariam trabalhos missionários nas zonas umbralinas, então o Flaxo, ele fala assim, olha, eu vou ajudá-los, vou orientá-los de que forma que vocês têm que se proceder lá nas zonas umbralinas, lá no umbral, nas furnas, né? É muito difícil. E aí, o ministro Flatus, ele relata na sua preleção da importância de ajudarmos os irmãos atrasados na ignorância, e ele pede, ajudem-os, mas ajude primeiro a desenvolver a capacidade de raciocínio, de raciocinar, de sentir, de pensar. E Flávio dirá aos colaboradores nessa grande missão. Olha que lindo, gente, e que isso sirva para nós. Por isso que eu falei que eu não poderia já passar, sabe, lá escolher um ponto, tem que ser por aqui mesmo. Porque no fundo, esse livro, todos nós que já fomos chamados ao esclarecimento, todos nós que não somos melhores que nenhuma religião, mas nós já temos um conhecimento da vida futura. Então, isso aqui é bom para a gente guardar, porque no dia a dia, hoje mesmo nós temos um trabalho de desobsessão, de ajuda, de orientação, como se proceder. Nós no dia a dia aqui na casa não vem? Nós que estamos como os instrutores, alguém chega aqui, uma pessoa pela primeira vez, e encontra a gente ali, olha, eu vim aqui na casa, eu estou desesperado, perdi um parente, ou eu estou passando por momentos difíceis. E ali, a pessoa vem e às vezes você, sem perceber, você começa apresentando a casa e dando orientação. Então ele vai dizer assim, os superiores que se disponha a trabalhar em benefício dos inferiores, não lhes pode usar as armas sob pena de se precipitarem no baixo nível dos espíritos do mal. Como eles estavam indo lá, né, que poderia ser igual e nem se utilizar das armas do padrão vibracional, né, são espíritos trevosos, são irmãos doentes. Aí ele fala assim, a severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é companheiro daquele que serve. Olha, grande, não é? E por que ele disse assim? Porque lá existem almas caídas, de desencarnados. Aí ele fala, semelhantes criaturas não se regeneram à força de palavras. Como que uma pessoa, quando chega aqui na casa, eu vou fazendo um comparativo daqui da casa, do umbral, sem conhecimento, e nós podemos querer já falar um montão de coisas, não se importar com aquela pessoa, desprezar aquela pessoa, achar que somos iguais sim, igual às pessoas que aqui vêm, mas nós já temos um pouquinho de conhecimento.
Então nós temos que praticar, mas praticar com caridade, com amor, com respeito. Então ele fala assim, essas entidades, elas necessitam de amparo eficiente que lhe modifique o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir, de pensar. Porque esses espíritos, eles criam esferas obscuras em que se agregam a consciência. Embotados na ignorância, cristalizado no ócio, cristalizado na preguiça. Eles não querem também fazer nada, eles não querem lutar enquanto estão encarnados. É muito mais fácil nós nos, viver na preguiça, não querer crescer, não querer evoluir, querer tirar do próximo, querer tirar do outro, querer fazer o outro achando, vou fazer aquele homem ali de bobo, né? Como a mineira fala, né? É um bobão mesmo e eu não estou nem aí, eu vou tirar dele, olha lá, o cara no trabalho, né? É um bobão mesmo, ele tem dificuldade de pensar, ele tem dificuldade de raciocinar. Parece que o cara não estudou, poxa vida, o cara diz que tem uma faculdade, ou ela diz que é um excelente médium, mas ela não está nem aí, olha como é que ela é, olha, não fala direito. Então é isso que ele fala, que lá, você não pode chegar lá dizendo, você matou, né? Você fez mal àquele alguém, olha, eu te conheço, eu sei. Até porque Gúbio, ele já sabia tudo como era ali. Para eles era normal estar ali, conhece o processo, né? Então, por quê? Porque ali são almas desesperadas, insubmissas, criadas nas zonas de tormentos, reparadores. Aí a gente vai assim, mas tormentos reparadores? Claro, porque às vezes é no sofrimento que nós acordamos. É através da dor do remédio amargo que a gente acorda, né? E quando nossa consciência, quando vem o remorso, né? Tanto é que o Gúbio, ele fala assim pro André Luiz e pro Eloy, que o remorso, ele é uma bênção, porque ele nos leva a corrigir. E muitos desses espíritos, por incrível que pareça, eles quando chegam lá, eles estão lá por quê? Porque eles estão vivendo o remorso do que fez. Eles sabem do mal que fez. E eles acham que ali é o lugar. E quando nós nos desencarnamos que, vai para lá, por quê? Porque o meu padrão vibratório está condizente com aquele local. A gente pergunta assim, mas e os bons espíritos não vão estar ali para auxiliar? Vão estar, mas eu tenho que querer. A alavanca da vontade, o desejo, eu acordar. A gente acha, quando eu morrer, eu vou fazer as coisas diferentes. Não, porque é só o corpo de matéria que vai morrer. O espírito não morre. Então nós continuamos no mesmo patamar, no mesmo grau de evolução, no mesmo padrão vibracional. E lá está cheio de entidades loucas nos esperando para vir vampirizar, buscar as nossas energias. É fresquinho, né? Pegar todas as nossas energias e nos vampirizar. E no entanto, ele fala assim, essas almas, elas não se regeneram à força de palavras, pois elas necessitam do amparo eficiente que lhe modifique o tom vibratório, né? Elevando o modo de sentir e de pensar. Aí ele vai dizer assim, que na Terra passaram grandes vultos, grandes conquistadores. Aí ele vai falar, né, como Péricles, o estadista, Alexandre, o conquistador. Ele vai falar de Augusto, o divino, unificou o Império Romano em sólido alicerce, né? Tinha Roma, né? Nossa, todo mundo que estuda, vê, que maravilha que esses homens fizeram, né? O Augusto divino, ele unifica o Constantino, o grande advogado dos cristãos indefesos, Napoleão, né? Nossa, quanta conquista Napoleão fez, né? Ele impõe novos métodos
de progresso à terra, mas, olha lá, não furta ele próprio as garras da tirania pela simples ganância da posse. Quer ter, né? Então as guerras, elas são condenáveis. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas o cara, ele era o máximo, né? Nossa, como ele planejava, ele arquitetava tudo aquilo ali, né? Conquistaram grandes reinos, conquistaram grandes cidades, né? Sim, receberam o dom da inteligência, né? O auxílio de vir e poder modificar a terra. Ele vai falar também de Pasteur, que até falei para ele, como se fala, Pasteur ou Pasteur, né? Pasteur, né? Defende a saúde do corpo contra a selva microbiana, mas ele não pode evitar que seus contemporâneos se destrua reciprocamente. Não pode fazer nada. O orgulho, a inveja, a ganância. E ele vai dizer que esses homens, sim, é válido o conhecimento. Nós sabemos que a inteligência, né, é uma das finalidades nossas, né, o amor e a inteligência. A cultura, nós sabemos que ela é importante, né? Então nós sabemos de grandes homens cultos da época, né? Se formos lá estudar sobre todos esses aqui, a gente fica maravilhado com o que eles fizeram, né? Mas ele vai falar que esses grandes vultos, eles fizeram tudo isso, mas a finalidade maior, que era de modificar a mente humana, eles não fizeram. Fizeram tudo isso, mudaram, como nos dias atuais nós vamos ver pessoas também mudando tantas coisas maravilhosas, a tecnologia chegando aí, né? Você para chegar, vir de Portugal, a família real para vir de Portugal até o Brasil, eles gastaram 54 dias. Para levar uma carta lá até lá, levava-se 54 dias. Hoje, precisou aqui em poucos minutos, né? Vocês que são aí desse coisa da tecnologia aí. Em poucos minutos, lá em Portugal já está sabendo. Quero ir para o Japão? Quantos dias? Em 24 horas nós estamos lá, né? Então a tecnologia está vindo e ela vai vir, ela é necessária. O mundo vai ser melhor. Cada vez nós vamos ver modificar. Mas o que está difícil para os homens que detêm os poderes em suas mãos é modificar a mente humana. Ainda nós vemos nos dias atuais o domínio, a escravidão. Agora a gente fica triste, eu até falei para o Aguinaldo, não sinto vontade mais de ver as reportagens, porque não vejo ninguém procurando ver uma pandemia como a que está em nosso país, homens que deveriam se juntar para auxiliar, pois nós sabemos que a pandemia, ela é necessária, como virão tantas outras pandemias, como vem tantos momentos difíceis na humanidade, elas são necessárias para o nosso crescimento, né, da humanidade, o crescimento do nosso espírito. Mas só que nós vemos esses homens impor o domínio, o orgulho prevalece, a ganância, a prepotência, eles querem mais. Se eu quero, né, ter uma casa, eu quero outra, ter um carro, eu quero outro, não tem problema. Trabalhando dignamente, pode ter, não tem problema. Mas é isso, quero terras e mais terras, né? Quero poder e mais poder, mas eu não mudo a mente humana. Eu ainda incito no homem o poder da escravização, do domínio, né? Enquanto o conhecimento, sim, é bom, mas nós temos que ensinar o homem que ele é capaz de chegar, que nós todos estamos aqui, tudo bem que ninguém vai falar no sentido que há muitas pessoas que não acreditam mesmo em outras vidas, né? Mas ele não está pedindo para isso, que a gente chegue e mostre, olha, você não fez o bem, você vai padecer, gemer e chorar, não. Mas é modificar mesmo, não escravizar o homem, né? Então, como eles falam, né, esses homens não foram capazes de tirar da mente a ideia de domínio, da posse e da escravização. Então, ele diz assim, se realmente nós quisermos ajudar quem está no abismo, é preciso elevar o modo de sentir, pensar, mudar o pensamento e o sentimento de nossos irmãos. E é isso que a humanidade está precisando.
né, de intuir na mente do homem que o orgulho, a vaidade, tudo isso que está impedindo o progresso da humanidade, nós já poderíamos estar num patamar muito melhor. Nós já poderíamos estar, quantos anos, né? A Terra tem 5 bilhões de anos, né? Que nós estamos mais ou menos aí, né? Que cientistas falam, né? E nós já poderíamos estar bem melhor. Mas não é o que acontece. E não posso continuar mais, mas eu peço a vocês que depois pega esse aqui, que ele vai falar de tantas outras coisas. Vai falar dos átomos, Carlinhos, que eu queria, sabe, adentrar aqui, porque eu aprendi agora. Eu falei, pessoal, agora eu já aprendi um pouco. Eu aprendi tudo não, um pouquinho, viu? Mas é muito bom. Agora, nós vamos para o capítulo 2. No capítulo 2, ele vai falar da palestra de Gúbio. Gúbio, ele vai palestrar, né, mais ou menos ele vai pegar uns pedacinhos aqui que tem, e na orientação que ele faz, o André Luiz e o Eloy. Ele fala assim, que o objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça tanto quanto possível sob o seu jugo tirânico. São espíritos voltados para o mal, organizam e dirigem cidades espalhadas para o mal, onde almas caídas se refugiam, fugindo envergonhada de si mesmo. São filhos das trevas, que se aglomeram, encostando-se uns aos outros, em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, arrebanham-se em conformidade com as tendências inferiores que se afinam ao redor da crosta terrestre. Então, esses espíritos, ele vai dizer assim, para esses espíritos, ele pergunta assim, vocês entenderam, né, esse trabalho, qual que é a finalidade dele, e que realmente o que nós vamos estar fazendo lá, ele diz assim, agora vocês entenderam como é compreensível a opção de certos espíritos pela casa escura do crime depois do túmulo, qual ocorre a milhões de entidades encarnadas que em plena harmonia com a natureza terrestre estimam viver no domicílio da enfermidade. Então, o que ele está querendo dizer? Às vezes, o espírito, quando está... deixa eu... Peraí, vem pra cá, né? Então, esses daqui, gente, só deu uma olhadinha, né? Já são os espíritos aqui que fazem parte, são muitos, né? Mas esses aqui são os espíritos principais. Ali tem muitos outros principais, né? Então, nós vamos ver ali a Matilde, nós vamos ver ali a Margarida e também o Gregório. Então, existem espíritos que, às vezes, enquanto estão encarnados, né, faz lá suas besteirinhas. Mas, às vezes, quando desencarna, devido ao próprio padrão vibracional dessas entidades, elas se tornam criminosas no mundo espiritual. Olha que engraçado. Às vezes passa pela Terra? Não. Mas lá também elas acabam se juntando a estes espíritos trevosos e elas descobrem que aqui na Terra ela tem uma pessoa, né? Vem as próprias lembranças, né? Ela está o Aguinaldo ali, não? Lá em outras vidas, né? Ele me prejudicou. Então agora, olha, você sabia? O que você está querendo? Você está querendo que eu vá te ajudar a prejudicar? Desculpa aí, Flávio. Flávio? Ah, eu vou te ajudar lá, vou prejudicar o Flávio. Mas você sabe que negócio engraçado. Poxa, gente, lá, espíritos trevosos. Gregório, de grande inteligência. Que espírito inteligentíssimo, né? E lá está ele, eu falo, poxa, mas você sabe que lá na Terra tem Aguinaldo, né? Ele fez. Olha, tem uma coisa, na época eu nem liguei muito, fiquei com raiva dele, mas agora eu vou buscar ele. Vocês me ajudam? Aí vai depender do Aguinaldo, né? Se ele quer, vai ser uma presa maravilhosa, né? Então, aí ele fala que entidades encarnadas que em plena harmonia com a natureza terrestre estimam viver no domicílio da enfermidade. E neste capítulo, o Gúbio nos orienta que há milhões de almas humanas
que não afastaram ainda da crosta terrestre. Há mais de 10.000 anos morrem no corpo. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, gente. Morrem no corpo denso e renascem nele, qual acontece com as árvores que brotam sempre profundamente arraigadas no solo. Então, o que ele está querendo dizer? Encarna, desencarna, mas não melhoram, não faz nada. E eles, o que eles vão fazer? Eles não têm o que fazer, eles não conseguem. Como que vai ajudar esse espírito? Ele não quer, ele não deseja. Deixa eu ver só, gente. Mais 12 minutos. Então vamos lá. Olha lá, tem um relógio. Não, agora eu tenho aqui. Então agora nós vamos ver o capítulo 3. Eu poderia ter escolhido só um tema, viu, gente? Porque eu acho que fica muito cansativo desse jeito. Mas como eu achei extremamente importante, e como nós estamos só com pessoas aqui da casa, pessoas que já estão estudando, já têm uma compreensão, eu falei, então eu vou falar desse jeito, porque a gente já entende mais ou menos a linguagem, né? Esse capítulo 3 aqui, eu achei extremamente falar dele também, porque ele fala da materialização no mundo espiritual. A gente acha que só na Terra tem materialização, né? Mas, no mundo espiritual também, existe, segundo informação do André Luiz, um recanto consagrado à materialização. Mas sabe qual que é a finalidade dos grandes espíritos? Dos espíritos altamente evoluídos. Então, ele falou que nesse recanto, lá existe um recanto consagrado às entidades sublimes. E que lá existe o instrutor Gama, até esqueci de colocar o nome dele ali, né? Que ele faz um grande trabalho também, né? Que ele é encarregado desse recanto, né? E caminhando, né? Eles vão passando. E o André Luiz, na medida em que eles vão andando, o André Luiz o Rubio vai instruindo eles. Aí ele fala que quando ele chegou lá, né? O Gama os abraçou, né? Feliz, aquela bondade, aquele amor, e lhes disse, né? Entrem rápidos, porque os médiuns de fluidos sublimes, né, doadores de energia sublimes já chegaram. E eles já estão ali, e nós já vamos fazer a prece para que possam se manifestar esses espíritos. Então, neste momento, eles entram, e aí o André Luiz fala que era um total de 20 médiuns, né? E que logo após a prece, e esse capítulo aqui, eu até falei assim, esse capítulo, ele é um capítulo onde a gente pode dizer que é um capítulo da gratidão e da renúncia. Porque nós vamos ver dois grandes espíritos que, imaginem vocês, que para se manifestarem no plano espiritual, eles precisaram, para se materializar, eles precisaram dos fluidos magnéticos, né, dos fluidos sublimes, para se revestirem, para se manifestar. Por quê? Porque o perispírito já era muito rarefeito, já era um perispírito sublimado, né? O espírito e o perispírito, né? O Sola sempre nos falou, né, que na medida em que o espírito evolui, ele diz que também a matéria vai evoluir, né? O perispírito vai evoluir, porque o perispírito, como sabemos, ele acompanha o corpo de matéria. Então, ele diz que naquele momento uma substância leitosa, brilhante, que emerge a figura respeitável da veneranda mulher. E esse espírito, ela veio também para auxiliar as suas duas filhas. As duas filhas também eram médiuns desse fluidos, né, sublimes, desse ectoplasma, né? Elas também doaram esse ectoplasma para que a mãe e para que o outro espírito grandioso, que é Matilde, também manifestasse. E neste momento, qual a finalidade desse espírito? Ela estava vindo auxiliar e orientar as duas filhas,
Por quê? Essas filhas teriam também que descer em trevas densas, nas furnas, né? Para auxiliar o pai delas. O pai já havia 6 anos, como ela disse, há 6 anos que elas estavam numa insistência muito grandiosa para auxiliar o pai, o Cláudio. Porque o Cláudio, o que o Cláudio fez? O Cláudio, ele matou o sobrinho dele, Antônio. E esse espírito, ele matou e pegou a riqueza do sobrinho. E aí, neste momento, eu aconselho todo mundo a ler também, porque a mensagem, a orientação que ela nos traz, de renúncia, de amor ao próximo, é maravilhosa. Então, aí neste momento, as filhas, né, chorando, né, com aquela felicidade, porque um espírito altamente evoluído, né, elas não viam a mãe todos os dias, quando queriam, né, era preciso esse trabalho de materialização, para que o espírito também não venha aqui toda hora, né, dar tchau para nós, né, chegar aqui e falar, opa, como é que vocês estão aí, né? Não é assim não, eles têm muito trabalho, né? Então, neste momento, né, essas filhas, elas vão nas zonas tenebrosas para auxiliar o pai, e elas diziam, mãezinha querida, né, o mesmo se compraz na companhia de entidades que por onde passam, vampirizam. E essas entidades, eram 6 entidades que estavam ali grudadas, que estavam ali, sabe, junto dele ali, e não deixava ele pensar, não deixava ele agir, né? Se tornou, e a mãe diz assim, filha querida, o seu pai, o pai de vocês, né? Ele viveu 40 anos depois que assassinou o sobrinho, né? Envenenou ele viveu por 40 anos no remorso, ainda encarnado, com aquele remorso. Mas aí é o que o Rubio fala, que o remorso é uma bênção por nos levar à corrigenda. Mas só que às vezes o remorso, né, é uma dor muito grande, né? Saber o que você fez, que ao desencarnar, ele não foi autossuficiente para sair daquele patamar, daquele padrão vibracional. E essas entidades, então, loucas, por uma presinha nova, né? Ali, cheia de vitalidade, buscar elas, trazer essas entidades. E ele não tinha força para sair, porque todas as energias, né? E elas falavam, nós buscamos, nós chamamos, mas ele não nos atende, ele não nos vê, né? Então a mãe vira e fala assim, por isso que eu falo que esse daqui lembra das sublimes lições, né? Nós temos que lembrar das sublimes lições de renúncia, porque esse espírito, ele vai se renunciar a si próprio em prol do ex-marido. Ela vai reencarnar novamente e vai tomar nos braços o Cláudio, como o Antônio, essas 6 entidades para auxiliar, para ajudar. E ela vai sair dos planos divinos, de planos maravilhosos, para vir para esse hospital, para esse tormento, né? Para esse inferno, né? Muito bom, mas imagina para um espírito ainda, um corpo denso, pesado, tem que se revestir, porque é o que ela vai ter que revestir para estar aqui. E aí ela vira e fala para as filhas assim, filhas amadas, o sol combate as trevas todos os dias, batalhamos contra o mal, incessantemente até a vitória. E serve para nós também, né? Nós trabalharmos os nossos sentimentos, nós combatermos todos os dias os vícios, defeitos que ainda nos levam, né, a esses padrões vibracionais ainda muito baixos, quando nos deixamos nos levar pelo orgulho, pela vaidade, a ganância, a mentira, o ódio, a raiva, o rancor, todos esses vícios ainda, que nós muitas vezes nos sentimos melhor do que o outro, achamos que podemos mais do que o outro, e no entanto, nós não somos nada. Aí ela fala, se o Cristo trabalha por nós, desde o princípio do século, sem que podemos compreender a amplitude dos sacrifícios que Ele fez, que Ele faz, quer dizer das nossas obrigações uns para com os outros, né? Aí ela vai dizer assim, que aí vem a hora da gratidão, né? Por que da gratidão? Peraí, gente, deixa eu olhar aqui. 3 minutinhos.
ela vai falar da gratidão, porque ela vai lembrar as filhas, e olha que importância para nós. Às vezes, nós somos gratos a uma pessoa na hora que ela faz aquele favor, mas nós não somos gratos. Nós não somos gratos, às vezes, depois que a pessoa faz alguma coisa erradinha com nós já não somos gratos mais. E aí, a mãe lembra que, apesar, né, do pai de vocês ter cometido aquele pavoroso crime oculto, né, que arrebatou as profundezas, né, do inferno, as zonas umbralinas, aí ela vai dizer assim, envenenou um parente para ser a riqueza material para nós. Ele, apesar de todo o erro dele, ele nos concedeu a bênção da riqueza material, aonde vocês puderam estudar. Vivemos num lar aconchegante, né, com tudo de bom e do melhor. Então nós devemos a ele esta gratidão. Então nós temos que auxiliar e ajudar. Eu reencarnarei, vocês vão. Busquem ele para que ele possa reencarnar. Logo após irei eu reencarnar. E nós receberemos as 6 entidades e o Antônio. Aí ela fala assim, que ela vai receber o Antônio nos braços dela, porque ela vai reaproximar o Antônio do Cláudio através da cordialidade e do respeito, ensinar-lhe a pronunciar o nome de Deus com ternura e desfazer as pesadas nuvens que reveste, né, aquele corpo ainda, que integra, né, o espírito. Então aquelas nuvens densas, aquele ódio, rancor que o Antônio estava lá esperando ele, né, para que pudesse levar ele para as... Então nós vamos trazer. E essas entidades que se aproveitaram também dele, né, aproveitaram dos momentos difíceis dele, essas entidades também nós vamos acolher em nossos braços. Será muito difícil. Aí a gente lembra de Jesus quando ele fala, né, que no lar você terá 3 contra 1, aquela coisa toda, né? Então ela fala, será muito difícil, mas vocês virão, né, com uma joia rara para fortalecer o meu espírito, para me auxiliar nos momentos difíceis. Olha, um espírito grandioso este, vendo que não é nada fácil também, né? E depois, gente, nós vamos ter aqui a Matilde, né, que também ela vai, uma outra hora eu vou falar dela, mas dela acho que sempre o Sol divulgou muito aqui para nós na casa, né? Ela também, neste momento, também se materializa. E ela, gente, vai pedir ao Gúbio, né, com aquela humildade toda, agradecendo a ele pelo trabalho que ele estava fazendo, e ela falar, eu vou aceitar a sua ajuda fraterna em favor da libertação do meu infortunado Gregório. No passado distante, olha os crimes que ele cometeu hediondos crimes da inteligência. E hoje, ele internado na perigosa organização, especializou-se na morte em oprimir ignorantes e felizes pelo endurecimento do coração. E aí eu só queria, não vai dar mais tempo, né? Ele fala que há 50 anos, ele viveu 700 anos, o Gregório, nas trevas. E ela fala, somente agora, há 50 anos, que eu consigo me aproximar dele mentalmente. Porque sinto nele que ele já está começando, experimentando um cansaço, um tédio. Então nós vamos em socorro dele. Você está indo atender, auxiliar Margarida, sua amantíssima filha, de outras eras. Aqui, como que é aqui? Aqui no meio, né? Gúbio, ele foi pai de Margarida. Legal, isso aqui, né, menina? Ele foi pai de Margarida, né? Numa outra existência, não nessa. Nessa, ela teve o juiz, né? Nessa existência em que ela está sofrendo, ela tem o juiz com o seu atual pai, que condena o Jorge, né? Mas só que tem que o Saldanha, olha o espírito lá trevoso, que
que o Gregório arrebanhou no mundo espiritual, né, para vir fazer o trabalho ali junto a Margarida, acabar com a Margarida. Por quê? Margarida fora companheira, esposa de Gregório, em uma outra reencarnação. Ele já estava há 700 anos, ele não esqueceu ela. Ele já estava 700 anos, 7 séculos, ali no mundo espiritual. Margarida reencarnou, deve ter reencarnado, desencarnado, porque o André Luiz não fala mais dela, né? E aí o Gregório vai lá e encontra o Saldanha. Ah, Saldanha, o que está acontecendo com você? Você está triste? Vamos lá, vamos trabalhar comigo. Em quê? Vamos lá prejudicar a Margarida. Essa mulher foi minha companheira, e essa companheira judiou de mim. Ela me atormentou os dias, e agora eu quero trazer para junto de mim. Eu vou escravizá-la, eu vou ter o amor dela. E assim vai a história, que em outro momento eu conto para vocês. Agora, a única coisa, Carlinhos, essa daqui eu vou falar que é da... Lembra daquele espírito lá da operações seletivas? Que é um julgamento? Então, esse daqui eu vou falar que ele é legal falar, né? Então, André Luiz, ele relata, né, que eles já conseguiram, nesse momento, né? Aí eles vão passando ali, eles conseguem filtrar onde? No palácio, lá no edifício, aonde está quem? O Gregório. Aí, eles conseguem adentrar esse edifício, né? Quando eles adentram, lá está tendo um julgamento. Aí eles vão verificar, né? Aí, quando ele se percebe aquelas entidades, tudo enfileiradas, amedrontadas, chorando, pedindo misericórdia. E aí, isso daqui também uma hora eu vou falar com mais coisa que não vai dar mais tempo. Aí ele pede misericórdia, não tem jeito. E outra coisa importante, que lá, por isso que fala operações seletivas. O André Luiz fala que existem técnicas especializadas na identificação. Qual crime aquele cometeu e é assim. E aí, ele pega e vai identificando qual o crime daquela mulher, qual o crime daquele homem, né? E vai fazendo isso. E tudo que os crimes cometidos na vida física. E aí a gente pergunta, mas como é que ele sabia? Entrava na mente a áurea. Aí o André Luiz vai falar que a áurea daquele espírito já dizia quais os crimes que ele cometeu. Olha que perigo. Aí eu lá, meu Deus do céu. Você imaginou? Nossa Senhora. Fiquei vendo esses negócios e falar para o Aguinaldo, pelo amor de Deus, não posso nem pensar em à noite estar lá, né? E aí, gente, são espíritos ignorantes, é verdade, perversa. A Fátima falou que fizeram uma coisa, se a gente entrar lá, nós vamos ter que sair com os nossos pés. Se eu gosto daquele negócio ali, né? Você encontra os seus inimigos aqui na Terra de outras eras. Vai que a gente se encontra. Você já imaginou? O homem já sofreu um negócio desse aí, brincadeira não, encarnada, viu? Então são os espíritos, né, desequilibrados, espíritos perversos, né? E aí André Luiz, ele vai falar que daí essa mulher que aqui na casa também, essa história só ela contava muito, né? Ela vai chegar para ele, e não vai dar mais tempo, e ela vai chegar e vai falar quais são os crimes, né? Porque ela é legal, assim, porque tem uma história antes, né? Aí ele vira e fala assim, venha cá, você, confesse. O juiz vai falar para ele, confesse. E aí, gente, olha que o juiz vai dizer para ele assim, olha, deixa eu ver aqui como é que eu escrevi aqui. Ele vai falar assim, aqui, nessa casa, olha, porque o motivo permite o Senhor do julgamento, né? Aí tem, deixa eu ver aqui onde que eu escrevi isso aqui, mas eu vou tentar aqui lembrar na minha mente isso. Então ele vai falar assim, aqui nessa casa não tem perdão, aqui não tem compaixão. Aqui, o seu juiz falando para aquele grupo que vai ter o julgamento, né? Igual os juízes falam aqui, né? Mas eles falam diferente. A vontade de muitos falarem assim, né? Aqui não tem perdão, aqui é você próprio que se pune, não somos nós. Eu sou o governador, eu sou o mordomo do governador do mundo. Eu não estou punindo. Aqui, a morte é o caminho para a justiça. Então ele está dizendo, você vai morrer pela segunda vez, né?
aqui não tem recursos. Não adianta depois, porque aqui não tem recursos, aqui não tem compaixão. E aí, neste momento, né, a entidade vai e começa a confessar. Eu matei 4 filhinhos. Aí naquele momento, ele faz uma regressão, o próprio juiz faz uma regressão. Porque ela fala assim, eu matei os 4 filhinhos, e os filhinhos inocentes, o meu esposo. O crime, olha, ela tem isso, o crime é um monstro vivo, perseguiu enquanto me demorei no corpo. E naquele momento, então, nessa regressão que ele faz, aí ela começa a chamar pelas bebidas, pelos prazeres terrenos. E naquele momento ele fala, a mulher profundamente influenciável modificava a expressão fisionômica, entortou-se a boca a serviço, curvou-se espontânea para a frente, espontânea para frente, né? Que aqui se tornar loba, né, Fátima? Aí, e os olhos, né, altearam para dentro. Assim, seu corpo espiritual assumiu o formato de uma loba. Sabe por que eu quis falar mais disso aqui? Por causa da licantropia. Então, vocês veem, esse aí a gente pensa assim, a história, né? Nós vamos ver que o Nabucodonosor também, ele também viveu por 7 anos, encarnado. Ele viveu por 7 anos na mata. Ele se tornou um animal. Daniel, o profeta, já havia o advertido que ele parasse com aquele mal, que ele parasse de fazer o mal, porque ele qualquer coisa, cortava a cabeça, a orelha, matava qualquer um, não tinha desse com ele não. Ele era o dono do mundo, né? E ele chegando, mostrando para ele Deus único, Deus amoroso, misericordioso. Então, nesse caso daqui, como se acontece esse processo da licantropia, né? Ele é um fenômeno pelo qual a vítima, sob influência de grande poder magnético, hipnotizado, aceita que, na verdade, ela é determinada no mal. Então, ela aceita aquilo. E aí, o André Luiz vai falar assim, mas ela pode não querer ser aquilo? Aí ele fala, sim, o fenômeno somente ocorreu porque ela quis, porque ela aceitou. Se ela não tivesse, né, ela já estava com aquele remorso, mas se ela tivesse buscado os caminhos do amor, da compaixão, o arrependimento verdadeiro, né, ela, como queria desfazer aquele processo, como que ela voltaria ao seu corpo perispiritual normal, ela voltaria através dela própria querer, ou por misericórdia da providência divina, que atua e, né, ela está hipnotizada, e assim ela vai viver. Mas como homem, chega um momento que ele se arrepende, né? Que ele acorda para os princípios do amor, da caridade, né? Então, ele próprio busca misericórdia divina. E o André Luiz, cada vez que ele faz isso, ele lembra quando ele está, né, nas zonas umbralinas, quando ele desencarna, e ele lembra e fala assim, poxa vida, né? Olha, é o meu processo quando estava ali sofrendo, né? Só o momento que eu quis, né? Aí que eu tive esse desejo, essa vontade, é que eu consegui sair desse patamar de sofrimento. Agora, a licantropia, ela não desgasta o corpo espiritual ou o perispírito na licantropia. Já quando tem um processo de ovoides, que não vai dar para a gente estudar que é ovoides, no processo de ovoides não. Aí realmente, inclusive deixa eu pôr ele aqui, deixa eu ver se ele tem aqui, só para vocês verem. Ah, não é aqui, né? Oh, por que não vai? Você está apertando a luz. Ali são os ovoides, tá vendo? Que no caso de Margarida, além dela ter o Leôncio e o Gaspar, que eram hipnotizadores, ela tinha esses ovoides que estavam sob a cabeça de Margarida, e também
tinha mais 60 entidades que trabalhavam dia e noite. Tem um momento em que o Gúbio pergunta para o Saldanha, depois que chega lá do processo da igreja, né? Ele pergunta para o Saldanha assim: mas você dispensou 60 entidades, né? Todas as outras entidades, e só fica o Leôncio e o Gaspar aqui, e você não vai precisar? Ele fala assim: não, eles deixaram ela por 30 horas prostrada já. Então eles vão lá agora atender o que o Gregório precisa, e essas entidades, ela vai ficar 30 horas prostrada, e Margarida vai ficar 30 horas prostrada. E tem um outro... Não vou deixar de falar. Não sei quando eu vou voltar. Então, olha que legal. O André Luiz tem um processo aqui, até falei para o Aguinaldo, quando eu corri para falar para o Aguinaldo, acho que isso já aconteceu comigo. Ele relata que as próprias entidades, elas mexiam na pressão sanguínea, não é isso, Carlinhos? Meu Deus! Conseguiam, gente, abaixar e levantar a pressão, gente. E eu falei para o Aguinaldo, eu lembrei dele uma época, eu fiquei meio nervosa aí. Verdade, eu chegava que eu tinha que ir para o escritório, fechar a porta e deitar, porque eu não tinha mais força. Aí eu vim, conversei com o Céu Manael, o Sol está conversando os negócios comigo. O Sol só virou para mim e falou assim para mim, olhou para mim e falou assim: qual está sendo o seu comportamento no dia a dia? Só isso, o Sol falou. Eu vi, né, porque eu tinha passado, aliás, várias vezes estava acontecendo isso comigo, e hoje que eu vim descobrir. Pô, lendo isso daqui. É porque eu quis sentir isso. Aí eu lembrei e falei para ele assim: o Sol, eu não queria me lembrar. Ele foi muito, ele teve compaixão. E a partir daquele dia, eu passei a observar e não deixei mais. Porque ele só falou isso comigo, gente, só não deu nem mais uma outra orientação. E agora eu vi, eu falei: mas as entidades iam lá e não mexiam? Abaixava, só que elas pegavam mesmo, né? E ali eu falava, teve vezes eu ir para o hospital e achar que eu estava morrendo, né? E outra coisa que eles faziam com Margarida também, gente, tomem cuidado, porque pode fazer com Margarida. Margarida era encarnada, não era desencarnada. Outra coisa importante é que eles conseguiam fazer com que ela inalasse uma substância escura que atingia o pulmão. E ali, para quê? Ela, nessa prostração, iam se fazendo feridas pelo corpo. E levavam no médico, os médicos não achavam nada. Somente estes irmãos, né, que graças a Deus, numa próxima hora eu conto para vocês, como que eles fizeram para sair, né, desse patamar de escuridão. Socorrer a Margarida. Ainda não vou poder falar mais. 56. Me perdoe, Rafael.